Olá a todos. Hoje, 23 de março de 2020, agora é 21 horas e 4 minutos e faz exatos 20 minutos que eu acabei de chegar. Eu estava no Piauí, havia reportado, para as pessoas que encontraram comigo no último dia 17, lá em Juiz de Fora, e tinha dito para elas que na data de hoje eu estaria, viajando a negócio. Na verdade, eu iria voltar amanhã, mas como a maioria dos voos domésticos, estão sendo cancelados, eu tive que optar por viajar de forma individual, através de um fretamento mesmo. Então consegui chegar com 1 hora e 10 minutos de antecedência, o meu compromisso. E na parte da tarde eu fui para o hotel. Quando foi próximo ali às 17 horas, eu fui para o aeroporto novamente, paramos no Espírito Santo, abastecemos e cheguei faz 20 minutos aqui. E quando eu cheguei, o Diego, que foi aquele rapaz que no começo estava desenhando para nós, eu tinha pedido ele com antecedência, antes da minha viagem, que desenhasse para mim, conforme eu havia prometido para vocês no meu último ou penúltimo áudio, né? Acredito que tenha sido no último mesmo. Então ele concluiu o desenho do ser, que aqui eu prometi que vou mostrar para vocês, tá? Esse desenho, ele se torna de minha autoria e de autoria do Diego, que foi quem desenhou para mim. Beleza? Isso não significa, pessoal, que todo dia ou de 3 em 3 dias vai ter desenho, somente por enquanto em casos excepcionais. Eu vou ver se eu desenho aquele ser, que do qual eu relatei e muitas pessoas gostaram. Não é nada prometido, mas eu vou ver se eu peço o Diego para desenhar isso. O Valderi, ele tá para me passar alguns esboços, de Arnetoliel, Zamaniel, para que vocês, antes do lançamento do site, estejam mais familiarizados com eles, E todos nós temos que preparar, os nossos caminhos para poder mostrar a quem vê, aquilo que está por vir. Então, o que acontece, pessoal? Eu tinha relatado para vocês que na semana anterior à minha ida em Juiz de Fora, que foi no dia 16, dia 17 foi o meu encontro, com o pessoal que veio do Rio de Janeiro, que quiseram estar ali para um outro compromisso que eu tinha, mas eu aproveitei e abri a oportunidade para que aquelas pessoas pudessem ali me conhecer, que era o desejo de muitas delas, Inclusive, você aí recebeu o meu áudio, o áudio do depoimento das pessoas. Assim que todas elas me gravarem um áudio, autorizando o Rodolfo colocar tanto o meu áudio em anexo ao áudio delas, dando testemunho de como foi o nosso encontro ali, eu vou estar autorizando o Rodolfo para colocar lá no canal dele, em vista que eu não mexo mais no meu canal. Eu quero aqui, antes de qualquer coisa, fazer aqui um pedido a vocês. Você que ainda não se inscreveu no canal lá do Rodolfo Ufos X, se inscreva. Se você não tem e-mail, pede alguém para te ajudar a criar um e vai lá no canal dele, escreva, ajude ele. No meu canal, Agnachete Henrique Agnachete, você não precisa se inscrever, porque aquele canal, como eu havia falado
há aproximadamente uns 8 meses atrás. Eu vou tirar todos aqueles vídeos, né? E aqui eu quero reforçar que aqueles áudios, né, e aqueles vídeos que o Rodolfo está colocando lá no canal dele, ele me pediu autorização, né? Então toda vez ele entra em contato comigo, pede autorização. Alguns áudios eu não autorizei, outros ele vai me passar para que eu esteja ciente de qual é o áudio, para ver se eu autorizo ou não. Mas ele está autorizado, como já fez o download, né, de todos os meus vídeos lá no meu próprio canal, e ele está colocando no canal dele com a minha autorização, tá? Da mesma forma também que ele está colocando lá os desenhos de Kazutari, de Bahatara, eu e a Gnachete. Agora eu e esse ser, né, que aqui não irei falar o nome dele para vocês mesmo, porque eu não tive tempo de traduzir o nome dele para a nossa língua, né? Para que nós tenhamos um fácil entendimento na pronúncia. Então não houve tempo, porque eu acabei de chegar de viagem agora, né? Então, como já faz 6 minutos e 27 segundos que eu converso com vocês, desculpe, já vai fazer quase 30 minutos que eu cheguei em casa, né? Então, se inscreva no canal do Rodolfo, tá? Aqueles vídeos, basta você entender que são vídeos antigos que ele está colocando ali, como os vídeos do projeto Ideodara, né? Como o áudio do Caru, são coisas que a maioria de vocês que recebem os meus áudios aqui via WhatsApp tem conhecimento e sabe que foi há um ano e meio atrás. É porque algumas pessoas estão perguntando para mim diretamente se eu estou novamente gravando aqueles áudios e me perguntando por que eu não enviei aquele áudio para vocês do grupo, né? Aí entra o sentido, né, da pessoa que é desapercebida, né? Isso prova, não para mim, mas para a pessoa que pergunta, que ela de fato mentiu para si mesma quando disse um dia ter ouvido todos os meus áudios, porque se tivesse ouvido, não teria me perguntado, né, se aqueles áudios que o Rodolfo está inserindo no canal dele lá são novos ou se são velhos, não é verdade? Então fica aí a dica aí para a maioria que anda aí desapercebida. Então, gente, falando aqui do Diego, ok? Eu quero aqui reforçar de novo, apesar de ter falado há minutos atrás, não é toda semana, não é de 3 em 3 dias que vai ter desenho para vocês, ok? Quando eu julgar mais importante, porque tem alguns seres que é bem difícil de desenhar, né? Então, quando eu julgar ser importante apresentar de forma subliminar para vocês aquele ser, eu vou estar entrando em contato com o Diego. Se o Diego não puder, eu entro em contato com o Valderi. Se o Valderi não puder, eu entro em contato com o Diego. E assim, né, eu vou comprando, né, o trabalho dos dois. E isso não anula, tá bom? A minha palavra anterior. Não anula aquele áudio que eu fiz aquele dia explicando o porquê da interrupção dos desenhos. Ok? É só um caso excepcional mesmo. No futuro, eu vou entrar em contato com os dois pessoalmente, tá bom? E aí nós iremos trabalhar de uma forma totalmente diferenciada, tá bom? Um outro fato que eu queria colocar aqui, antes de fazer o resumo que eu já fiz, a minha mente, como está muito cansada, eu não estou recordando nesse presente momento, né? Falei do Rodolfo, falei do Diego e do Valderi. Era um outro recado que eu queria dar para vocês aqui, mas não me recordo no momento. A minha mente falhou agora. Mas se durante o áudio eu lembrar, eu vou interromper, né, o áudio para poder
dar esse recado aqui, que na verdade é um resumo de 2 minutinhos para algumas pessoas que estão me perguntando algumas coisas aí relacionadas a alguns aspectos aí. A Clara, né, ela entrou em contato comigo e perguntou, né, se as pessoas do projeto Deodara já havia todas sido escolhidas. Eu respondi para ela que sim. Então, se você que está me ouvindo tiver dúvida em relação a isso, e esse áudio eu gravei em meados de 2018, sim, todas as pessoas daquele projeto lá já foram escolhidas, ok? Eu não achei relevante trazer novas novidades de como está o desenvolvimento e o amadurecimento dessas pessoas que foram escolhidas, porque é um caso excepcional e eu não me deixo, né, no direito de falar sobre essa questão aí não, beleza? Eu tô aqui, gente, tentando lembrar, né, quanto aos vídeos eu falei que são antigos, né, o que o Rodolfo está inserindo, mas era um outro recado, um outro recado. Ah, lembrei. Hoje, lá do Piauí, eu acessei, né, o canal do Rodolfo. A pessoa que comentou lá, ele está identificado como meu Note 10, uma coisa assim, meu Note 10. Ele está até usando a foto, né, de um ser que um dia eu postei lá no grupo do Facebook. Eu vi lá no relato dele lá, no vídeo sobre Casotari, ele fez um comentário lá dizendo, né, que esteve comigo em Juiz de Fora, ele e mais 14 pessoas. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque se ele quisesse se identificar, ele não colocaria como sendo meu Note 10, né? Fazendo menção a um celular da Samsung. Realmente, esse homem, né? Ele já esteve comigo sim. E foi uma reunião à parte, né? Que foi encomendada, pedida por algumas pessoas, né? Que eu ainda julgo ter seriedade nesse país acerca de questões alienígenas, e ele esteve presente, né? Ele esteve presente, ele presenciou, tanto é que lá no relato dele lá, ele coloca que ele ficou 1 semana e meia, parece, atordoado com o que tinha visto, e, segundo o que ele declara para quem quer ler, ele não foi a mesma coisa, né? Então, ele também vai receber esse áudio meu, porque ele está na lista de contatos do WhatsApp, como outras pessoas também que estiveram comigo, né, lá em Juiz de Fora, como também lá em Patos de Minas. Eu vou pedir para vocês, né, a Patrícia, não a Patrícia minha ex-namorada não, mas a Patrícia, o Rafael, eu vou pedir a esse meu Note 10, o Fernando, que há um tempo atrás também estava colocando alguns vídeos, né, de Hangout que eu participei no canal dele. A Patrícia, que é a esposa do Fernando, né, o Rafael, que é uma pessoa à parte, mas é amigo da família deles lá, que no passado, né, no outro canal do Rodolfo, tinha feito comentários, né, que também estiveram comigo. Eu vou pedir para vocês pararem, né, de comentar, tá bom? Porque isso aí deixa, né, as pessoas muito ansiosas, certo? E isso dá a entender que é tirado, né, o direito das outras pessoas também conhecerem. Então, quem teve a sua experiência, como a Patrícia, o Rafael, o Fernando, o meu Note 10 e outros tantos que eu já vi comentando por aí, por favor, a experiência que vocês tiveram, fique para vocês. Não precisa vocês ficarem divulgando aí em comentários, não. Ok? Já que comentou e falou a verdade, então que permaneça lá o comentário da pessoa.
tá? Mas você que já esteve comigo, já viu, né, esses seres descer do céu na presença de vocês, já esteve no meu apartamento, já esteve em uma das minhas propriedades, já esteve comigo, não fica comentando, tá bom? Deixa aquelas pessoas que estão por vir, cada uma ter a sua experiência, ok? Então não precisa ficar falando aí para o Criador e o mundo ouvir que vocês estiveram comigo, que minha vida é verdadeira, que o que eu falo é verdade. Eu não preciso que ninguém fique justificando nada por mim. E nem preciso também que ninguém saia em minha defesa, ok? Então, por mais lindo que seja para qualquer outra pessoa ouvir e criar aí o sentimento da veracidade quanto ao meu relato, quanto ao meu testemunho, quanto à minha verdade, deixa cada um ter a experiência. Não estou aqui chamando a atenção da Patrícia, nem do Rafael, nem do Fernando, nem do meu Note 10, nem de outros tantos aí que eu vi, né, comentar em comentários anteriores. Não estou chamando a atenção de vocês, não. Só peço que vocês maneirem, tá bom? Peço que vocês maneirem aí. Então esse recado que eu queria dar para essas pessoas aqui de forma coletiva, porque outras pessoas que estiveram comigo no passado estão começando, né, a se aproximar novamente, porque as coisas elas vão se estreitando sim, né? Então esse é o recado aí que eu queria passar para vocês, e quem não entendeu, ouça o áudio de novo, ok? Então vamos lá. Uma semana antes de eu viajar para Juiz de Fora, onde eu cheguei lá no dia 16, me encontrei com as pessoas no dia 17, fiquei com elas até o dia 19. Dia 19 eu parti para São João del Rei, fiquei um dia lá, no outro dia fui para minha casa. E hoje eu viajei de novo e já cheguei em casa novamente. Mas uma semana antes da minha ida em Juiz de Fora, um homem do espaço, né, que esteve comigo para trazer para mim aquilo que eu preciso para que eu possa ter uma convivência tranquila durante a minha estadia aqui no planeta, ele tinha me notificado que assim que eu fosse para Juiz de Fora, né, eu devesse ir um dia antes, né? Então eu escolhi o dia porque está aí dentro da minha liberdade, né, do meu livre-arbítrio, porque não era nada emergencial. E com isso, eu peguei um voo, né, da companhia aérea Azul, que faz viagens para Juiz de Fora. Cheguei em Juiz de Fora, meu caseiro me pegou, me levou para casa, olhei tudo que eu tinha que olhar, passei no curral, passei na sede, passei nos galpões, né? Passei ao redor das lagoas, descansei e sempre assim afobado, aflito, temeroso, porque eu tinha sido informado, né, através desse mensageiro, que passou a ser mensageiro a partir do momento que me trouxe a mensagem, não que seja aí um Alpha Centauri, né? Mas me foi dito que um dos 50 entre os 500, né, da Federação do Planeta Teireles, ele iria vir pela primeira vez no planeta Eleap. Ele nunca tinha descido aqui, ele nunca tinha entrado aqui, nem muito menos se achegado ao sistema solar. E aquilo para mim foi um privilégio muito grande, mas ao mesmo tempo, né, veio uma confusão tremenda na minha mente. Meu sentimento ele ficou totalmente embaraçado, embaralhado. Eu tive muito medo, como tenho até nos dias atuais, mas, né, como é que eu poderia fazer para impedir a entrada de um ser de tamanha magnitude aqui? Eu passei um pedaço da manhã aflito, almocei, passei o pedaço da tarde também aflito,
quando foi aproximadamente às 17 horas e 30 minutos, eu me lembro que às 16 horas e 40 minutos eu tinha encerrado uma conversa que eu estava tendo com ele no WhatsApp e falei com ele que eu andaria, né, 3 quilômetros e pouquinho para chegar até o vale onde esse ser estaria, correto? E a minha preocupação foi o que aconteceria depois que ele fosse embora. Porque quem acompanha os meus áudios me vê falar que, né, toda vez que um ser da alta primogenitude ele chega ao sistema solar ou ele entra em um planeta, todo o sistema solar ele tem uma causa e um efeito, né? Por causa da presença, por causa da dimensionalidade e da densidade desse ser, certo? Então eu já falei disso para vocês. Então quem ouve os meus áudios desde 2016 e quem me conhece, inclusive a maioria, são essas pessoas que fazem esses comentários aí que eu pedi que cessasse, né, para que não fique tiçando, né, as outras pessoas achar que não tem o direito de conhecer os seres, porque cada um terá a sua particularidade no tempo certo de cada um deles e não precisa ser necessariamente comigo, tá? Porque eu não sou nenhum guia, não sou nenhum pastor, nenhum guru, nenhum padre, né? Então, se você me segue, você vai morrer afogado, entendeu? Você deve seguir o seu coração, que em outras palavras é a sua mente, certo? E nunca me seguir, porque senão você se decepciona, conforme eu já falei diversas vezes, né? E acredita no que eu falo quem quer, ninguém é obrigado. Então quem é sensato e tem um pingo de decência e caráter, quando vai lá no meu canal, ou quando vai no canal do Rodolfo, me ouve porque quer, né? Ninguém foi aí na sua casa te puxar ou te convencer que você deveria me ouvir. Você me ouve porque você quer. Então ninguém força você a fazer nada. Se tá bom para você, bem. Se não tá, o que nós podemos fazer? Deixar de comer eu não vou. Nem deixar de dormir por causa das suas pirraças e dos seus conceitos em relação à minha pessoa, né? Então você é livre para poder decidir o que você quiser. Só não me leve com você. É o que eu falo sempre. Então quem presta atenção nos meus áudios tem o conhecimento de que eu falo sobre essas anomalias. E o interessante é que eu já deixei avisado isso. E toda vez que eu declarei para vocês, até com 3 dias, uma semana de antecedência, que determinado ser estava comigo ou estaria comigo, passou alguns dias, todos que são sensatos e honestos, admite, né, que aconteceu de fato alguma anomalia no mundo, né, e isso me deixa muito feliz. E o interessante é que esse ser, ele esteve comigo na segunda-feira. Na terça-feira, eu encontrei o pessoal lá em Juiz de Fora. E a filha da Débora, que é uma das pessoas que esteve nesse encontro, ela mora nos Estados Unidos, no estado de Utah. E ela tinha dito assim, que naquele dia, na terça-feira, né, houve um tremor, desculpa gente, terça-feira não, na quarta-feira, me desculpa. Na quarta-feira, houve um tremor muito forte lá em Utah. E todos os especialistas, né, estavam preocupados porque eles aguardavam, né, esse tremor acontecer. E segundo eles, esse tremor viria de uma forma graduativa. Mas o que preocupava, né, os geólogos e os cientistas em geral é que esse tremor, que é um indicativo de um terremoto maior, ele já estava atrasado de 60 até 70 anos, né? E coincidiu com a chegada desse ser, que foi a primeira vez que ele veio nesse planeta aqui. 2 dias, um dia e meio depois, né, acontecer
essas anomalias, certo? Essas anomalias. Eu tinha dito para vocês em áudios muito anteriores que faltaria, naquele dia que eu fiz o áudio, 36 dias à frente para poder cessar, parar o argumento acerca, né, do coronavírus aí que está causando muita preocupação a todas as pessoas, certo? O que eu posso falar aqui é o que me é velado do direito de falar, certo? Inclusive previsto no artigo 5º da Constituição. Esse vírus, no momento, ele só está naquela pessoa que foi contaminada. Em relação a ele estar no ar, ele não está mais. Ok? Então, está faltando em torno de 4 a 5 dias. Minha mente está cansada, por isso que eu não vou afirmar se é 4 ou se é 5, então vamos colocar de 4 a 5 dias, para que isso dê um fim de uma vez por todas. Mas você vai conseguir sim ver a imprensa, né, divulgar que tem gente morrendo e tudo mais. Não estou dizendo para você desconfiar da imprensa, não. Mas você que é um bom entendedor, já é cavalo surrado, né? Assim como eu, que sou um cavalo surrado, sabe que tem muitas coisas que são introduzidas de uma forma proposital para poder causar pânico, tá? Eu havia dito isso no ano passado, né? Na metade do ano passado, que esse ano aconteceria isso. E aí eu até passei o nome verdadeiro do vírus, que depois foi alterado aí pelo tal Covid-19, né? Na linguagem clínica, né? Médica laboratorial. O que eu quero dizer com isso? O vírus acabou? Sim. No ar, sim. Tá? Acabou. Só que o que está na pessoa ainda não, porque é uma questão biológica. E nenhum ser, como eu havia dito para vocês em áudios anteriores, vai interferir nesse assunto, tá? As coisas que têm que acontecer, acontecem porque tem que acontecer. E ninguém pode alterar isso, tá? Em relação a você continuar se prevenindo, é necessário? Na verdade, a prevenção é uma questão de higiene, tá? É uma questão de higiene mesmo. A gente tem mais que... Não é mais do que nossa obrigação ter respeito em espirrar perto de uma pessoa ou bocejar perto de uma pessoa, né? Então, se você realmente tem respeito pelo próximo, se você vai no banheiro ou se você coça a sua bunda, é mais do que sua obrigação você higienizar a sua mão quando for cumprimentar uma outra pessoa. Isso é uma questão de educação, né? E isso aí agora está trazendo pânico na mente das pessoas, porque a maioria de nós, né, não fomos adaptados a esse costume, que eu vou denominar como um costume de etiqueta, tá? Então a gente não faz mais do que a nossa obrigação higienizar as mãos, o rosto, né? Nós temos costumes e vícios que nós podemos tirar da nossa vida. E isso, né, de uma forma constante, de uma prática fixada, vai fazer com que nós tenhamos um outro hábito, tá? Então pode chover bactérias, pode chover vírus, se você tiver o costume da educação de bocejar e virar a tua cabeça, né, no ângulo do teu cotovelo, para que você não fique abrindo essa bocarra para que outro veja quantas obturações você tem no seu dente, é mais do que a sua obrigação fazer isso. Quando tossir e espirrar, faça do jeito que está sendo ensinado, que é o que é ético, né? Não estou dizendo aqui para vocês, e nem posso dizer, que é para vocês pararem de usar álcool ou para vocês frequentarem lugares lotados. Não. Eu não vou contra aquilo que o governo
está ensinando para vocês. O que eu posso fazer e falar e mostrar em vista do que antes eu falei é que tudo isso é um indicativo para a nova ordem mundial. O interessante é que na televisão está falando de isolamento social. Não. Tudo na vida da gente é um experimento. Se você veio de uma família favorecida ou de uma família não favorecida financeiramente, quando você queria uma bola, um carrinho, uma boneca, uma roupa, né, para ambas as famílias, favorecido ou não, para que você recebesse esse presente, era necessário os seus pais ou seu cuidador te aplicar um teste, né? Menino, vai varrer o terreiro. Menino, passa pano na casa. Vai fazer o dever na hora certa. Tudo isso é um teste para ver se você merece lá aquele brinquedo. Então, da mesma forma, tudo que vivemos hoje é um teste, né? Basta você ficar mais atento para você ter a percepção do que o mundo está aí te oferecendo. E qual é a mensagem, não que o Carlos está dizendo para você, porque eu já falei até demais de 2016 para cá, mas o que você pode tirar dessa mensagem para poder pensar, calar e falar no tempo oportuno para você mesmo, tirando aí as suas próprias conclusões. Essa é a verdade, ok? Então, com a presença desse ser da alta primogenitude, tanto afetou, né, e fez causar alguns terremotos, como o de exemplo mais falado foi do estado de Utah, né, nos Estados Unidos, como também em outros pontos do globo, que aparentemente a mídia não quis divulgar, porque o foco agora é a questão do coronavírus, né? Mas houve terremotos e tiçamento de vulcões em várias partes do mundo. E o interessante agora é o governo focar você no isolamento social e para que você fique dentro de casa e para que você entenda que quando o governo der um toque de recolher, você esteja bem disciplinado para poder não entrar em conflito com as forças municipais, estaduais e federais. Essa é a verdade. Tudo é uma questão de manobra. Então, quando esse ser, né, da galáxia de Cronalis, ele veio aqui, automaticamente a atmosfera, a consciência do planeta, tudo aquilo que é letal à vida, passa a ser neutralizado. Não significa que deixe de existir, mas passa a ser neutralizado. Então, por isso que eu estou dizendo para você que já foi neutralizado, ok? Neutralizado. Então, como eu havia dito, que eu não tenho muito para falar desse ser, mesmo também porque eu não posso, né? Mas eu queria, sim, contar para você de onde ele é, no sentido de como foi o seu nascimento desde o princípio da sua descendência, o que levou a ascensão, o ascendimento desta belíssima civilização a chegar a um conselho de 500 e dentre esses 500 ser escolhido, intitulado para o concílio, né, dentre os 50. Eu ficaria muito feliz se um dia me fosse dada essa oportunidade de contar essa história desse ser e de toda a sua descendência para vocês. Então, para resumir, né, eu escrevi, tá bom? Algumas características, né? De onde ele é, de qual galáxia, qual é o sistema solar, qual é a tipologia, né? Quantos quilômetros, se é milhões, bilhões, trilhões, quinquilhões, quadrilhão de anos, luz daqui. Eu escrevi se eles usam nave ou não, mas vocês já devem deduzir por tudo aquilo que eu falo, né? Que a maioria desses seres, eles não necessitam, né, mais do transporte para poder se deslocar de uma região a outra. Isso é feito dentro das dimensões da própria densidade
e da própria dimensionalidade, conforme eu já falei para vocês. Mas por que então eles vêm com nave? Depende muito da civilização, tanto da alta primogenitude, como aqueles que estão no seu desenvolvimento e já explora, né, viagens intergalácticas, interplanetárias, como já expliquei para vocês o significado de cada uma delas, é muito relativo, tá? Mas eu aqui, que sempre estou na presença deles, eu posso afirmar 99% que a vinda deles aqui com suas máquinas inteligentes é para poder, de alguma forma, proporcionar a alguém, a escolha deles, uma experiência. E como a densidade corpórea, a dimensionalidade daquela pessoa é ainda de primeiro plano, ficaria impossível essa pessoa ser transferida, né, para uma outra dimensão, para uma outra realidade que é tão física como essa, como eu já expliquei, certo? Sem o seu desenvolvimento biológico aprimorado, que é a mudança do DNA e do RNA também, conforme também eu já expliquei diversas vezes para vocês, né? Então essas naves nada mais são instrumentos para poder colocar eu, você e qualquer outra pessoa que seja, para poder fazer essa transferência de uma densidade, de uma localidade a outra, sem que nós sofremos danos, inclusive danos pela condição da inércia, né? Eu também já expliquei isso para vocês. Mas aí, na figura, no áudio e no texto, com as especificações bem razoáveis, né, que eu vou passar para vocês, falando do desenho feito pelo Diego, esse desenho retrata 100% com fidelidade a característica, né, de aparência desse ser. É assim que ele é assim que eu vi, é assim que eu vejo e é assim desde o início que eu o conheci, tá? Você vai perceber aí que a cabeça dele é bem grande, que as orelhas dele são bem grandes também, né? O pescoço bem afinado, o corpo, né? Como tá com a vestimenta, não vou trazer aqui especificações para vocês, mas na mão dele tem 4 dedos, né? Bem compridos mesmo. A bochecha dele, como eu havia falado lá pro pessoal em Juiz de Fora no último dia 17, ela é bem flácida, né? Que chega a cair quase por cima do ombro, certo? Então o Diego, ele retratou muito bem aquilo que eu pedi que ele retratasse, né? E ainda ele me desenhou da maneira que eu estava na presença desse ser. Então ele criou um dinamismo, me mostrando de costa para quem vê e de frente para aquele ser do qual esteve ali conversando comigo, né? E como eu havia dito no último áudio, ele me falou palavras e coisas que é para o tempo certo para que eu venha dizer para vocês. E antes que qualquer pessoa possa perguntar, e ela goza desse direito, né? Não. Ele não voltará mais aqui, tá? Porque ele mesmo me disse que essa foi a primeira e última vez que ele esteve aqui. Nunca mais ele vai retornar. E quando esses seres diz nunca, assim como as pessoas que guardam em si a verdade dizem nunca, o nunca é uma pedra de grande valor para que qualquer pessoa toma decisão quanto ao seu destino, a sua vida e a razão pela qual ela deseja viver, né? Então nunca, ele só é impossível na boca do mentiroso. Na boca daquele que pratica a verdade, o nunca é válido, né? O nunca faz com que o caráter da pessoa, com que a verdade da pessoa resplandeça, tá bom? Então, há essa variante aí. Então, gente, eu não vou narrar aqui
galáxia, apesar de ter falado que o nome dela é Cronalis, mas eu vou estar fazendo, né, esse texto para vocês, anexado junto com o áudio, tá bom? Porque eu havia prometido para vocês e aquilo que eu prometo eu cumpro, para quem merece que seja cumprido. Porque eu meço da mesma maneira que eu sou medido, né? E vocês também têm que fazer o mesmo. Então, gente, deixa eu tentar pensar aqui se tem mais alguma coisa para falar para vocês acerca de qualquer outra pergunta. Vamos continuar falando do ser até que minha mente se refresque um pouco para que eu dê continuidade a um outro recado que eu quero dar. O ser aí, você vai ver que ele está rodeado, né, por pequenas esferas, correto? Essas esferas também, para quem presta atenção nos meus áudios, sabe que seres, né, da mais alta linhagem, da primogenitura, é necessário, né, esse tipo de tecnologia para poder calibrar, equilibrar, né, proporcionar uma outra realidade ao foco da mesma realidade da qual ele se encontra, que no caso foi lá na minha casa, né, na minha fazenda, mas essa tecnologia ajuda eles a equilibrar a dimensionalidade, ajudam a eles a não ter e nem causar dano nenhum em relação ao nosso planeta. Por quê? Porque o nosso planeta ele é consciente, né? E tudo aquilo que é bom, o nosso planeta quer para ele. Então, quando entra uma pessoa assim, né, seja homem ou mulher da alta primogenitude, o planeta quer para si aquela pessoa. Quer aquela pessoa como exemplo para os outros, porque o nosso planeta ele é afetado todos os dias, né? Então, para que o planeta não haja e nem vire um reboliço de uma forma descontrolada, é necessário que esse tipo de aparato tecnológico venha driblar, né, a percepção de energia da consciência do próprio planeta. Então o ser está ali, mas para a consciência do planeta, ela não consegue, em primeira mão, identificar a magnitude daquele ser. Vamos supor que aquele ser queira que o planeta entenda que ele está ali e que ele é capaz de curá-la por completo, né? Que é o que todo mundo fica perguntando por aí e fazendo aí os seus porquês, né? Se isso acontecesse, tá? De Agnachete a todos que eu já mencionei, e de todos que eu já mencionei aos que eu não mencionei, e a esse ser agora, o nosso planeta ele ia tremer tanto, que as montanhas iam se dissolver. Os edifícios, por mais resistentes que eles fossem, e pelas construções mais belas construídas acima ou dentro ou debaixo das rochas, iam liquefazer tudo. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Então imagina uma batedeira de bolo, né? Coloca ali farinha de mandioca, algumas cerejas ou algum morango para simular montanhas, construções e liga a batedeira em baixa velocidade, né? O que está em cima vai para baixo, tá? Então aqui ia ficar tudo terraformado em questão de 15 minutos. Todo o planeta, toda a montanha, todo o mar ia se desaparecer por completo, tá? E o planeta, por ser consciente, né, ao contrário do que muitos aí andam falando por aí, que acha que esse planeta, a sua consciência é a nível de bondade, de caridade, de amor, né, de paixão, essas coisas e tal, engano. Eu também já expliquei isso, né, porque esse planeta aqui, ele permitiu, tá, o nosso nascimento aqui, a pedido de grandes linhagens. Permitir
não é o mesmo que querer. Você pode permitir uma pessoa ir na tua casa. Não significa que você quer que ela esteja na sua casa. São coisas totalmente diferentes. As perguntas, né, e as respostas estão me vindo aqui na mente agora para me finalizar esse vídeo aqui. Esse áudio, desculpa. As pessoas, depois que eu falei do amor, né, e do perdão, e ter dito, né, que essas coisas não existem, e as pessoas, por mais céticas, idólatras que sejam, elas conseguiram entender a razão daquilo que eu quis dizer, né? Algumas pessoas falaram comigo assim: Carlos, uma vez você falou uma frase muito linda que eu tenho inclusive impressa na traseira do meu caminhão, que fala que Arneto Liel disse que o amor é conquistado e o perdão é merecido. Ou o amor é merecido, né? E o perdão conquistado. Eu usei, como eu falei para vocês, o termo amor e perdão, porque se você vê, ou você que me acompanha desde o início, você ter percebido, quando eu falei isso no segundo áudio do canal, que na época tinha me convidado para participar dele. E quando eu falei sobre Arneto Liel, que foi um motivo de muito alarde, né, no meio cristão, eu usei o termo, né, amor e perdão, porque é aquilo que a humanidade conseguiria compreender e entender, tá? Mas também de maneira alguma eu estou anulando isso, porque quem falou isso não fui eu, foi ele, tá? Mas para você que está amadurecendo, eu disse que a cada dia que passasse, que eu pudesse compreender que vocês estavam em um patamar maior, eu iria mostrar para vocês coisas totalmente diferentes. E vale também ressaltar aqui, aproveitando esse gancho, né? Algumas pessoas, elas têm me cobrado, né? Dizendo assim: olha, Carlos, num áudio assim você falou isso. Nesse áudio aqui, você falou praticamente a mesma coisa, mas você mudou muita coisa. Você errou? Não, não errei. Você está se contradizendo? Também não. Para quem está me ouvindo através do canal do Rodolfo Ufos lá, que vai postar esse áudio para você, você pode entender isso. É porque você não tem acesso, né, aos meus áudios, mas o Rodolfo, ele com certeza vai comentar no comentário dessas pessoas aí. Por quê? Porque você que está no canal do Rodolfo, você não está no meu WhatsApp. E o meu WhatsApp, ele não é grupo, tá? Ele não é grupo. Então, não tem essa de me coloca no seu grupo, não. As pessoas que estão no meu WhatsApp é porque fazem parte da minha lista de contato. Eu não tenho grupo, não aprovo nenhum grupo, tá? E se vocês verem algum grupo aí relacionado a mim, saia fora porque é mentira, tá? E ninguém tem autorização de criar nenhum grupo em meu nome. Se criar e você souber, pula fora, tá bom? Pula fora é a dica que eu dou para vocês aí. Eu não participo de grupo, não sou a favor de grupo, principalmente de Telegram, de WhatsApp, essas coisas. Então, pula fora, tá bom? Então, para você que está me ouvindo e está me conhecendo agora, você vai sim ficar assustado quando você ouvir lá do meu primeiro vídeo ao meu 151 vídeo, você vai encontrar, tá, trocadilhos nas palavras, mudanças de termos no nosso vocabulário, tá? Você vai ver eu falar do Pai Universo, depois você vai ver eu falar de um Criador, depois eu vou introduzir um Criador e uma Criadora, que é o mesmo que um arquiteto e uma arquiteta, né? Você vai me ver chamar os seres de irmãos das estrelas, semente das estrelas, e mais agora para a maturidade em comum, homens e mulheres do espaço, tá? Então, o Rodolfo, ele já me acompanha há bastante tempo, recebe os meus áudios
há muito tempo tem áudios que eu não autorizo ninguém passar para ninguém, e eu disse para as pessoas que me ouvem que eu sim mudaria a minha versão, o meu relato, não no intuito de consertar alguma coisa, porque eu não preciso disso, mas no intuito de que quem me ouve ou quem me ouviu vai de fato perceber que houve uma mudança naquilo que eu falei. Então eu faço isso de forma proposital. Então quem me acompanha, né, sabe que eu faço isso. Já quem está no canal do Rodolfo fica às vezes perdido, achando que eu estou me contradizendo, que eu falei uma coisa, agora eu falei outra. Não. É porque o Rodolfo está pondo ali os áudios de forma desordenadas, né? Com certeza esse áudio vai entrar amanhã ou quarta-feira, né? Não sei. Então você vai estar ouvindo ele, mas ele está sendo gravado no dia 23 de março de 2020. E agora são 21 horas e 59 minutos, e já são 51 minutos de áudio gravado, né? Então se você pegasse tudo na ordem, você ia entender que o meu trocadilho não é uma contradição, mas é uma pegadinha para ver se realmente você prestou atenção no que eu falo. Um exemplo disso, tá? Eu quero dar aqui a respeito da Paula Soares, certo? No meu penúltimo ou antepenúltimo áudio, eu tinha dito que quando eu estava ali no primeiro encontro, né, que foi no dia 20 de agosto de 2007, eu disse que quando eu me levantei e virei e olhei para minha retaguarda, a esfera subiu. Nunca isso aconteceu. Eu fiz esse trocadilho para ver se alguém prestava atenção. E a Paula Soares foi a única que falou comigo assim: Carlos, eu prestei atenção e você falou isso e não é isso. Quando, na verdade, o que eu sempre falei nos meus relatos, desde o primeiro vídeo até o 151 e também nas porcarias dos hangouts que eu participei, o que eu disse? Que eu estava de joelhos, todo travado, a princípio, só os meus olhos que mexiam, depois que me foi recobrado, né, a consciência após aquele desmaio, eu passei a mexer, né, com a minha cabeça, mas do pescoço para baixo eu não mexia. E só depois que a esfera ficou invisível no céu, o meu corpo destravou e eu saí de forma desordenada, sem ter o quê? Domínio sobre meu corpo. Até a ponto, né, da PRF me abordar na rodovia e achar que eu estava sob efeito de alguma substância entorpecente. Aí eles me levaram até um posto clínico, que naquela época não existia UPA, né? Unidade de pronto atendimento. Existia posto de saúde e hospitais, né? Então, como essa clínica existe lá até hoje, hoje com certeza ela é chamada de UPA, né? Para nossa modalidade do momento. E ali eles me deram um banho, né? De água fria, esguichando água na mangueira, porque eu estava todo cagado, todo mijado. A minha roupa, ela foi colocada num saco, né, de lixo, porque estava todo sujo. E depois que eles me deram banho e me colocaram para fazer exames, foi quando, né, o meu amigo, que hoje é general, que eu aqui não vou dizer o nome, na época ele era coronel, ele chegou e eu consegui falar. E ali, desde o técnico de enfermagem ao faxineiro do, 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 do pronto atendimento, até os médicos e o diretor, né, dali do local, ficaram atentos quanto ao meu relato. Só com a chegada desse meu amigo, né, que eu falo que é colega de primeira classe, chegou ali. Dali ele me conduziu para Belo Horizonte e depois me entregou para minha madrinha, que eu chamo de mãe, que não é minha mãe biológica, mas é uma mãe de criação, no modo de ter cuidado de mim quando eu estava distante da minha família, conforme eu já falei para vocês, né? Então, fiquem atentos, tá bom? Esse trocadilho não é para o público que me ouve no canal do Rodolfo,
tá? Mas é para as pessoas que já estão comigo desde 2016. E também para aquelas que já me ouvem de forma individualizada desde novembro de 2009, tá bom? Então fica aqui também essa instrução para que não haja, né, mais nenhum outro incômodo em relação a isso aí, beleza? Uma outra coisa que eu quero ressaltar. As pessoas querem saber se eu sou o Rodolfo e estou no segundo canal. Não. O Rodolfo é o Rodolfo, eu sou eu. Né? Quem quiser, pegue o número de telefone dele, ligue para ele, converse com ele, tá? Ele apenas é uma pessoa que gosta do assunto e sentiu confiança em mim, né? E quis compartilhar aquilo que eu falo e eu autorizei, tá? Eu não sou o Rodolfo Rufus, eu não falo em nome de Rodolfo Rufus, porque às vezes as pessoas, pela resposta que o Rodolfo dá nos comentários, as pessoas entendem que sou eu ali. Não. Eu sou o Carlos Henrique, o Rodolfo é Rodolfo. Somos pessoas totalmente distintas. O meu canal é Agnachete Henrique e o do Rodolfo é Rodolfo Ufus X, tá bom? Então somos pessoas distintas. Ele apenas quis, né, divulgar o meu trabalho que eu já tinha feito e continuo fazendo e continuarei fazendo, né? Ele apenas é uma pessoa que quer mostrar para as outras pessoas a modo dele, colocando lá no canal dele, né? E novamente falando aqui no canal dele para finalizar o áudio, desculpa. É porque hoje eu fiz tanto vídeo, né? Tanta vídeo chamada na reunião que essa palavra vídeo está na minha cabeça. Então, para que não haja mais nenhuma dúvida nem nada, se inscreva lá no canal do Rodolfo, tá? Se você sentir vontade, peça seu amigo para se inscrever, ajude o Rodolfo, né, a disseminar, a passar essa mensagem para quem ele tem interesse de passar. E quando passar, você que será a ponte entre mim e o Rodolfo e a outra pessoa que vai lá saber quem é, não peça jamais a pessoa para acreditar em uma vírgula do que eu falo. Porque a resposta, o sentido da vida e o que queremos e o que somos e o que podemos ser está dentro de mim, está dentro de você, de forma independente. Então não force ninguém a acreditar em nada, tá? Se o seu amigo me ouvir e me chamar de doido, deixa, não brigue com ele, tá bom? Não me defenda em nenhuma circunstância, porque você é colega e amigo dessa pessoa muito antes de ter me conhecido. Então não é justo você interromper uma amizade que você tem há anos porque você acredita em mim e o seu colega ou o seu amigo não. Não é justo você brigar com seu marido, com a sua esposa, por ou o marido ou a esposa não acreditar naquilo que eu falo e você acreditar. Não é justo. Você está casado com ele, casado com ela, muito antes de ter me conhecido. Então, haja com sabedoria e no dia certo, na hora certa, todos que me criticam é porque já me ouviram. E ninguém quer roubar uma casa que dentro dela não tenha algo de valor. Porque quando a gente, por mais que não queira, se destaca de alguma forma por aquilo que nós falamos, nós somos criticados mesmo. Porque somos alvos. Somos alvos. Porque de mentira, o mundo e todas as pessoas que estão à nossa volta está cheio. E a pessoa que está do outro lado, ela se assusta quando se encontra com pessoas como eu e como outros tantos bom caráter que tem por aí, que ainda não foi revelado, tá? Se assusta por quê? Porque a propriedade da fala não é para te causar uma ilusão ou uma comoção, é para te proporcionar
um bom entendimento daquilo que se viu, ouviu, compreendeu e sentiu. Então há essa diferença. A questão aqui, né, não é porque eu tenho uma boa oratória. Pelo contrário, eu sou péssimo em português. Eu tiro 0 nas conjugações verbais, né? Mas eu sou ótimo, excelente, expert em química, física e matemática. Não é verdade? Então, aqui não é a ilusão de uma boa oratória. Aqui é a palavra de um homem que realmente viveu, continuará vivendo até o dia que eles quiserem, junto com eles, gozando da prerrogativa e do direito velado que eles me deram. Tá entendendo? Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no último áudio. Nenhum ladrão visa uma casa que não tenha algo de valor. Então, se o ladrão está te visando, é porque ele sabe que aí dentro de você existe algo de muito valor. Porque quem não se destaca não se compensa em crítica alguma. Mas quem se destaca, por mais simples que seja a sua palavra, ou por mais bela que seja a sua oratória, ele causa discussão, remorso, ira, inveja para aqueles que não têm um pingo de sensatez e só fala besteira, né? Por isso que eu nunca me importei com nada que falem de mim. Porque criar um e-mail para ir lá no canal de qualquer pessoa e falar besteira é fácil. Qualquer pessoa pode criar. O difícil é a pessoa mostrar a cara. Isso é difícil, porque ela sabe que qualquer palavra ofensiva que propicia a outrem injúria e difamação, por aquele print, ela pode ser processada. E não adianta ela eliminar, excluir o e-mail, a conta do YouTube, não. Basta a pessoa copiar o ID, que é o link, fazer a denúncia, que basta com um clique judicial, uma determinação judicial, consegue se localizar a pessoa onde é que ela estiver, né? Então, não se importem com o que falem de mim. Não me defendam em momento algum. Se vocês verem algum comentário ofensivo em relação à minha pessoa, podem ficar despreocupados. Eu vou dormir do mesmo jeito, eu vou comer do mesmo jeito. Se eu tiver que naquele dia transar, eu vou transar do mesmo jeito. Se eu tiver que me masturbar, vou me masturbar do mesmo jeito. Então nada me abala, né? Então, vi um comentário ofensivo? Não me defenda. Deixa do jeito que tá, né? Que depois a pessoa responsável pelo canal e pelo vídeo, ela tem por obrigação de excluir para que isso não pleiteie a uma injúria ofensiva. Então deixa as pessoas pensarem que internet é terra de ninguém. Deixa. Fiquem tranquilos, fiquem sossegados, tá bom? Sossegados. A respeito dos desenhos, para finalizar aqui em 1 hora e no máximo 10 minutos. Carlos, eu posso pegar esse desenho e colocar na página inicial do meu celular? Pode. Carlos, eu posso pegar esse desenho e colocar na minha página do Facebook? Pode. Pode. Porque o Diego e o Valderi, eles são as minhas testemunhas a qualquer momento de que eu é quem os pago para que eles elaborem esse desenho que não tem em lugar nenhum. São meus, são de minha autoria,
é a revelação em imagem daquilo que eu vi e vejo sempre. Então, quer pegar a imagem, colocar no seu Facebook, na tela de proteção do seu celular? Pode, não tem problema nenhum não, né? Não tem problema nenhum não. E se você for mentiroso, hipócrita, quiser pegar e falar que é seu, também não tem problema nenhum não. Eu não choro por pouca coisa. Não choro. Pode ficar tranquilo. Beleza? Então espero que eu tenha respondido a pergunta de algumas pessoas, ter esclarecido algumas outras coisas. Então eu acredito que no final desse áudio, como no começo desse áudio, você já tenha ouvido e lido tudo que eu vou escrever ainda. E em anexo à imagem, você deve estar pensando, poxa, que paisagem linda. O Diego retratou muito bem as montanhas, né? E ao fundo ele retratou muito bem o vale. Tá bom? Eu pedi que ele colocasse também uma pedra e ele foi fiel naquilo que eu pedi que ele desenhasse, junto às minhas correções, que em preto e branco, né? Eu também fiz o print para anexar numa pasta que eu tenho no meu celular chamada Make-Off do Diego e Make-Off do Valderi, que são aquelas etapas de desenho, né? Fio a fio, quando a pessoa está desenhando. Então, no mais, pessoal, eu vou interromper aqui o áudio em 1 hora e 6 minutos. Hoje, segunda-feira, né, 23 de março de 2020, são 22 horas e 15 minutos. Agora eu vou tomar o meu banho, vou lanchar, assistir um pouco de TV e dormir, tá? Ouça esse áudio hoje, amanhã, de madrugada, a hora que você quiser, tá bom? E quem quiser compartilhar, pode compartilhar, fique à vontade. E ajude o canal do Rodolfo UFOX lá a crescer, tá bom? Ajude de verdade. Um abraço para todos e uma boa noite.